Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro, nesses tempos de muitas interrogações e turbulências, que às vezes causam até confusões na interpretação da nossa realidade, causando ainda mais interrogações e mais dúvidas. Isso porque nós temos sempre que levar em consideração que hoje no mundo existem duas realidades. Uma realidade concreta, que afeta a nossa vida concretamente, e outra, uma realidade paralela, que cria uma série de confusões, de estresses nas nações, nas sociedades, e que acabam também influenciando na realidade concreta. Aqui no Brasil não está sendo diferente. Nós temos aqui, hoje, em debate, uma política econômica que está em curso aqui no nosso país, uma série de debates sobre política de juros, e nós vamos abordar essa história aqui no nosso portal de hoje. E, ao mesmo tempo, nós temos um universo paralelo que ajuda a tumultuar a nossa realidade concreta, porque estão querendo duas coisas: escapar da cadeia, e para escapar da cadeia, eles querem tumultuar a nossa realidade. Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei aqui algumas imagens muito importantes, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e se puder venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E por falar em bem-vindo e bem-vinda, hoje nós somos 996 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal de José. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão chegando, estão ajudando outras pessoas a chegarem também e vamos seguir em frente. Bom, gente, em primeiro lugar, essa história aqui, né? Para o entorno de Bolsonaro, está chegando a hora da denúncia do golpe via PGR. Então está todo mundo esperando, porque a PGR ficou esse mês de janeiro inteiro sem recesso, sem tirar férias. Os procuradores da equipe do São Paulo Gonet, são 10 procuradores junto com ele, né? Então é muita gente destrinchando ali. Então a nossa expectativa converge com a expectativa do mundo paralelo nesse caso. Eles estão aguardando aí denúncias, nós também. Vamos continuar aqui sempre cobrando o senhor Paulo Gonet, fazendo aqui as nossas chamadas nesse sentido, e vamos ficar cada vez mais atentos, né, em relação às coisas que serão produzidas pela PGR e o Supremo Tribunal Federal, que agora está, inclusive, planejando fazer uma série de sessões extras para ter julgamentos mais acelerados. Isso é muito positivo. Bom, então, em relação ao mundo paralelo, é isso que está acontecendo. Situação que está acontecendo no mundo, eu vou abordar mais aqui com vocês, né? A criação desse DeepSeek, que é essa ferramenta de inteligência artificial, isso denotou para os Estados Unidos não só um problema localizado, como a maior parte dos analistas estão enxergando. Não, isso é uma questão que diz respeito à estrutura da nação. Uma nação que perdeu no processo educacional um tempo gigantesco. Eles não propiciaram ao seu país que houvesse uma produção muito grande de cérebros. Enquanto isso, outras nações, como a China, produziu cérebros aos montes. E agora, para reverter essa situação, vai ser muito complicado. Aqui eu citei para vocês, há uns anos atrás, um livro de Barack Obama, onde ele falava, alertava 20 anos atrás, se os norte-americanos não investissem em educação, em matemática e na língua inglesa, que ele dizia que era um problema que criava dificuldades cognitivas da juventude, diminuía, né, essa capacidade interpretativa, os Estados Unidos seriam superados pela China em 30 anos. Olha, o Barack está errando no tempo, porque a China já está ultrapassando os Estados Unidos muito antes disso. Então essa história aí, que está sendo tratada apenas como uma questão econômica, ela diz respeito à estrutura de uma nação. E aí nós vamos destrinchar mais isso no futuro. Hoje eu quis só comentar com vocês para reforçar e chamar a atenção de vocês para analisarem isso, que não é só um fato que diz respeito a uma empresinha que surgiu ali, que derrubou as ações na bolsa de outra empresa. Não, está se relacionando a um processo civilizatório, um processo educacional que está superando aquilo que foi produzido num país por outro que está muito mais potente, muito mais avançado nesse campo, da ciência e da tecnologia. Bom, entrando aqui no nosso mundo real, Copom mantém ritmo de alta dos juros e eleva a Selic para 13,25% ao ano. Gente, isso não foi surpresa para ninguém. Isso já estava lá colocado lá atrás e o mercado, e a grande mídia que está a serviço do mercado, das financeiras, das corretoras, já planeja também
mais 1% lá para frente. A interpretação mais benévola ao senhor Galípolo é que ele está, junto com a diretoria do Banco Central, tomando essa atitude porque já estava programado, já estava acertado. Se ele tivesse algum comportamento diferente, ele poderia causar hoje uma explosão no dólar e com as consequências da inflação, etc, etc, etc. É sempre um medo que nos governa dentro de uma lógica que, infelizmente, nunca foi enfrentada no nosso país nos últimos tempos. E eu vou trazer aqui para vocês alguns fatos muito importantes que corroboram isso que eu estou dizendo para vocês. E fica muito complicado para o campo progressista ficar tentando explicar algo que o próprio presidente da República dizia lá atrás de uma forma e agora fica refém das suas próprias palavras. Como, por exemplo, essa matéria aqui de 1 de julho de 2024. Lula critica Campos Neto e diz que comandante do Banco Central precisa ser indicado pelo presidente. Beleza. O presidente voltou a criticar a gestão do Banco Central e a decisão de manter a taxa básica de juros a 10,5% ao ano. Então nós todos ficamos com uma dificuldade para tentar explicar por que agora, com um presidente do Banco Central indicado pelo Lula e mais 7 diretores do Banco Central votarem por unanimidade para elevarem a taxa de juros para 13,75%, já acertado que a próxima será a mesma coisa, colocando o nosso país como a segunda nação com a maior taxa de juros do mundo, perdemos apenas para a Turquia. Agora, o que faz com que o Brasil seja a segunda pior nação economicamente para investimento, para economia, para emprego, para investimentos públicos, para investimentos internacionais? O que faz a nossa nação essa coisa sui generis? Então tem algo que não bate na nossa lógica, porque a gente precisa de ter explicações racionais. E não existe nenhuma explicação racional, o Brasil está nessa rabeta dessa história toda. E aí as explicações, elas vêm pelo outro campo. Se a gente pega aqui, por exemplo, que pensava o presidente Lula antes de ser presidente, eu peguei aqui, resgatei aqui uma entrevista do Celso Furtado, que foi considerado o maior economista progressista que nós tivemos aqui no nosso país, um economista com a visão de Brasil. O Lula, para ele, fez uma pergunta em 1983 nesse programa. Vamos ver se vai dar para pegar o áudio aqui. Vamos lá. Você não acha de que, ao invés de ficar discutindo com banqueiros internacionais, ao invés de ficar discutindo com o sistema financeiro internacional, caberia ao governo encontrar soluções para os problemas da política econômica, discutindo com o movimento sindical brasileiro, permitindo que o Congresso Nacional pudesse deliberar sobre as questões econômicas desse país? Você não acha que seria muito mais fácil a gente encontrar medidas que solucionassem os problemas da classe trabalhadora aqui dentro? E você não... Olha que interessante, o Lula, naquela época, ele propunha um debate sobre a economia, inclusive escutando os movimentos sindicais, os trabalhadores. Isso hoje está absolutamente descartado. Nós não vimos na discussão de política econômica do nosso país hoje nenhum chamamento a nenhuma outra classe a não ser as pessoas do mercado financeiro. É o que o Haddad faz nas reuniões, é como a lógica tem sido operada aqui no nosso país. Mais à frente, o Celso Furtado, ele fez uma entrevista muito interessante. Ele comenta qual era a lógica que o nosso país já estava seguindo lá atrás. Vamos ver se dá para pegar aqui. Vamos lá. Eu conheci pessoalmente Getúlio Vargas e também Oswaldo Aranha, e eram homens que tinham uma grande confiança no Brasil, e que estavam dispostos a assumir riscos e a abrir caminho. E o que eu sinto hoje nos homens que dirigem este país é uma timidez, uma espécie de ideia pequena do Brasil. Eu, parafraseando aqui o professor Celso Furtado, né, aquilo que eu brinco aqui com vocês e chamo de bundamolismo. Uma espécie de fatalismo. Não dá para mexer nada disso, é o Congresso, é a realidade isso, a realidade aquilo. Olha, gente, então nós estamos condenados a ser uma nação extrativista, né? Uma colônia. Nós estamos condenados a ser isso mesmo, um país com um crescimento medíocre, um pouquinho a cada ano. Até quando? Para a gente virar uma nação desenvolvida, em que tempo? Com todas as potencialidades que nós temos, né? Então é contra isso que eu me insurjo, é contra isso que eu fico tentando chamar as pessoas para reflexão, para ver se a gente também atrai os poderes, ou o poder central, a presidência da República, o governo federal, para colocar essas temáticas em debate e perspectiva.
como pensava o presidente Lula antes de ser presidente lá atrás, né? Vou continuar aqui com Imagino que o o Brasil é Celso. um país que tem opções e que se submete, por exemplo, aos banqueiros da forma que estamos vendo agora. Naquela época isso seria impossível. Né? Não imagino que Oswaldo Aranha ou o Getúlio Vargas fossem realmente sair daqui correndo para conversar com banqueiros e conseguir, digamos, pequenas formas para resolver o problema do Brasil. Mas também como eles tiveram coragem de eliminar a cláusula ouro dos contratos de empréstimos, como tiveram coragem de decretar moratória quando necessário. Então, o Celso Furtado, ele já levantava como o Brasil tinha essa dependência daquilo que a gente chama de mercado financeiro. E hoje, no ICL, o Eduardo Moreira, ele fez uma síntese que foi muito racional desses tempos que a gente está vivenciando, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês porque ele foi no cerne da questão. Vamos lá. Quando isso acontece, dentro desse nosso modelo, e agora, Panúcio, é muito importante isso que eu vou falar agora. Tudo isso que a gente está falando é dentro dessa nossa lógica. Qual que é essa nossa lógica? Essa nossa lógica é o tripé macroeconômico, é o regime de meta de inflação que tem que ser buscada a qualquer custo, é essa lenda da responsabilidade fiscal. Esse né, é o paradigma que a gente tem. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Alguém aqui acha que o objetivo desse governo é quebrar esse paradigma? Vamos lá, respondendo sinceramente. É ser um governo disruptivo e quebrar esse paradigma? O modelo econômico do Brasil vai ser diferente com esse governo. Alguém acredita nisso aqui? Se acredita, está completamente errado. Não tem a menor chance. Não é isso. Não é isso que esse governo quer. Olha só, o Eduardo Moreira, ele está apresentando uma argumentação dentro de uma racionalidade. E aí não dá para a pessoa ficar com raiva, querer rotular o Eduardo Moreira, alguém que esteja falando isso. Ele está apresentando um argumento. A questão é, esse argumento é verdadeiro ou o argumento é falso? Então, vamos seguir aqui com ele. Esse governo quer manter esse paradigma econômico e ele acredita, eu não acredito, tá? Mas eu estou falando no que esse governo acredita, que dá para ter um mercado mais justo, dá para ter um mercado mais bonzinho, dá para ter um mercado onde as pessoas pensam um pouco nos mais pobres, dá para ter o pessoal do mercado ganhando dinheiro e os programas sociais também coexistindo. Então, isso é o que esse governo acredita. E por que eu estou falando isso? Não adianta a gente querer que o Banco Central, que o Galípolo, que o Haddad no Ministério da Fazenda, que o fulano no Ministério não sei o quê, façam o que a gente gostaria de fazer se o mandato dessas pessoas não é esse. O mandato dessas pessoas não é quebrem com a lógica desse sistema. O mandato dessas pessoas é vamos fazer o Brasil ter um crescimento ali justo no PIB, dar um ganho real no salário mínimo. O que é ganho real? A gente fala ganho real do salário mínimo, parece R$10 por ano, assim, né? Eu pedi uma coxinha ali no bar, por mês, desculpa. Você pode comer uma coxinha mais por mês, que é o ganho real do salário mínimo. Vamos fazer com que aqui o... Gente, olha só, o que o Eduardo Moreira está fazendo, né, é uma crítica para chamar atenção. E quando eu cobro aqui no nosso portal do José, né, que o presidente Lula, o governo sempre tivesse as suas lives, não só para comunicar, mas para escutar a sociedade, seria para a gente também ter um fórum onde essas ideias pudessem ser apresentadas para o governo não ficar refém o tempo todo, porque a realidade hoje é como daquela pessoa que estourou o cartão de crédito, a dívida foi se acumulando, virou uma bola gigantesca, e a pessoa está refém, porque as instituições financeiras têm o poder judiciário, têm a legislação a seu favor. A pessoa fica completamente manietada. O que ela pode fazer? Bom, quando ela está totalmente quebrada, ela busca uma negociação. E hoje, o que dá a impressão que nós estamos assistindo é que o governo está nessa condição. Está refém dos banqueiros, do mercado financeiro, do rentismo, e está com uma timidez, ou está sem forças, ou está sem capacidade, ou não quis reunir a sociedade para buscar uma negociação, já que não dá para fazer uma ruptura, né? Eu deixo essas questões aqui para a sua interpretação, as suas análises também, e os seus comentários aqui no nosso portal do José. Lembrando que hoje à noite o Eduardo Moreira vai fazer às 8 horas da noite um evento onde ele vai explicar ali questões de economia, a realidade brasileira, fazer projeções. Então, se você gosta do assunto, quer ter mais informações, eu estou apoiando esse evento também, assistirei também, tá legal? 8 horas da noite. Vou deixar o link aí se você tiver interesse, tá legal? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!